o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Esse era o sinal de livramento da 10ª praga do Egito. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito trazendo juízo sobre aquele povo, sobre aquela nação, a Bíblia diz que Deus ia livrar o seu povo, aqueles que caminhavam com eles, que eram escravos no Egito, estavam passando por um processo de libertação, a qual Deus, o Deus único, o Criador de todas as coisas, estava se revelando a Faraó, que pensava que era Deus na terra. Ele estava mostrando para Faraó que o Faraó não tinha nenhum poder, ele era só uma pessoa humana de carne e osso, mas existia um Deus Criador, todo-poderoso, que se revelou a Moisés e agora estava fazendo sinais e maravilhas na terra do Egito para mostrar que ele é o Todo-Poderoso e ele livra a quem quer e ele salva a quem quer. Eu te convido a ficar comigo no 29º dia do nosso propósito, orai sem cessar, porque Deus vai falar contigo até o final desta mensagem. Então a Bíblia diz que o povo estava escravo no Egito e eles clamam a Deus e o Senhor entra com a providência, levando um líder, alguém para movimentar aquele povo, para tirá-los do Egito, para que eles se tornassem uma nação forte, uma nação de Deus, um exemplo para as outras nações. E a Bíblia diz que neste processo houve um dia, porque até a 9ª praga do Egito, Faraó, ele estava com o coração endurecido, não queria liberar o povo para ir embora, não queria deixar de escravizar o povo de Deus. Mas na 10ª praga, onde morreram todos os primogênitos, o Faraó liberou o povo de Deus. Teve que o anjo da morte passar para que o seu filho primogênito morresse, então ele entendesse que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e ele tem todo o poder e toda a autoridade, e ele faz o que ele quer. E eu quero te dizer que o Senhor, ele entra com juízo na terra. O Senhor, ele não se agrada de muitas coisas que têm acontecido e ele traz tempos de juízo sobre a terra. A gente viu muitas coisas, a gente tem visto muitas coisas acontecendo e o Senhor tem avisado, tem falado. Cada vez que ele vai trazer um juízo novo, ele traz para que o homem se arrependa dos seus caminhos maus, perversos, e para que o homem se alinhe com Deus. Aqueles que já caminham com Deus, que possam se alinhar aos propósitos de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, que possam se voltar para Deus. Porque geralmente quando essas coisas acontecem, a gente acaba ficando mais flexível, a gente acaba amolecendo o nosso coração e nos voltando para Deus, entendendo que nós somos pó e que nós não temos nenhum poder. E eu quero te convidar a cobrir a tua casa com o sangue do Cordeiro, que hoje é o sangue de Jesus Cristo. Naquela época eram usados animais como sacrifício de redenção, mas o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, e não há mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro perfeito foi sacrificado pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o pecado, todo aquele que peca, essa alma tem que morrer. O pecado é o salário do pecado, perdi um versículo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para cobrir a tua casa. É tempo de cobrir a casa, os umbrais das portas, é tempo, essa é uma figura, é uma linguagem, né, um sentido figurado de dizer que o tempo é de se voltar para Cristo e se esconder nele, se abrigar nele, no sangue do Cordeiro, porque ele é que tem proteção para a tua vida, para a tua casa, ele tem proteção e livramento para a tua família, a maneira, a medida que tu te volta para ele, que tu se faz conhecido dele, do céu, que tu começa a caminhar com ele e cumprir todos os seus mandamentos, porque aquele que caminha com Jesus obedece a sua voz e cumpre os seus mandamentos e faz a sua vontade. E o Senhor nos protege, nos livra do mal, e quando ele não quer também, quando ele permite que algumas coisas aconteçam sobre a nossa vida, tudo tem um motivo específico, a qual no momento nós não entendemos, mas nós vamos acabar entendendo, porque Paulo diz que em parte nós conhecemos, mas vai chegar um dia que nós vamos entender todas as coisas, nós vamos conhecer aquele que é perfeito, nós vamos entender tudo, porque o Senhor vai nos revelar todas as coisas.
Então eu quero te convidar para orar comigo neste dia. Eu vou abrir um novo propósito agora em outubro, porque o Senhor tem colocado no meu coração um propósito de proteção e livramento, orando por toda a nação brasileira, pelo mundo, pelos povos, pela igreja, porque o Senhor, Ele tem colocado este propósito no meu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós queremos te agradecer pela tua infinita bondade e misericórdia, pela revelação da tua palavra, do teu poder, porque o Senhor sempre fala para os teus santos profetas. O Senhor falou, por acaso eu não vou revelar a Abraão aquilo que hei de fazer? O Senhor falou que revela aos teus profetas as coisas que o Senhor há de fazer sobre a terra, como o Senhor enviou juízo para Sodoma e Gomorra, meu Pai, e o Senhor continua falando na terra, porque o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e o Senhor tem o governo nas tuas mãos. O Senhor é governador de todos os povos, de todas as nações, desculpa. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir a tua proteção mais uma vez. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir o teu livramento. Cobre as casas, Senhor Jesus. Faz com que corações venham se voltar para ti neste tempo, meu Pai. Faz com que haja dedicação em oração, busca pela tua presença. Dá força para quem não tem força de orar nesse momento, meu Pai. Pessoas que oravam e que não conseguem orar, que têm passado por lutas difíceis, problemas terríveis, meu Pai, desertos um atrás do outro, e não tem força nem sequer para ler a palavra, Senhor Jesus, mas o Senhor tem a força, meu Pai, a força. O Senhor renova as forças, meu Pai, e o Senhor, eu te peço dom, Pai, dons espirituais, entre ele a força para que essa pessoa continue caminhando, seja uma força sobrenatural que venha descer sobre a vida dela, para ela continuar caminhando, orando, buscando a tua presença, buscando a tua face, por socorro e livramento da parte de Deus, por proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. No Salmo 91, que ela esteja coberta debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Que a tua casa e a tua família esteja protegida, e que debaixo do Salmo 91, deixa esse salmo para a tua vida, tu possa estar protegido, buscando a presença do Senhor constantemente, porque nós temos vivido dias difíceis e o Senhor tem entrado com juízo, a mão poderosa do Senhor tem entrado com juízo sobre a terra. E nós queremos pedir a proteção do Todo-Poderoso, do Grande, e Ele sempre avisa quando Ele vai trazer juízo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Aqueles que têm ouvidos, que ouçam, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, e que nós devemos nos guardar, nos livrar, nos proteger, buscar em oração a proteção do céu, para que Ele nos proteja do mal que há de vir sobre a terra. Em nome de Jesus, fica com a bênção do Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.